Relaxa, emagrecer sem dieta é só você ouvir pro seu próprio corpo. É tranquilo, você só precisa saber os seus sinais de fome e saciedade. É sério? É só isso mesmo? Então por que tão pouca gente consegue? Se você já tentou seguir o comer intuitivo, mas nunca conseguiu, então esse vídeo é pra você e você fica comigo que eu vou te explicar realmente como entender finalmente quais são os seus sinais de fome e saciedade para que você consiga colocar em prática a sua alimentação mais saudável e possa largar essas dietas. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Bruna Nardan, nutricionista, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o comer intuitivo, mas dessa vez nós vamos falar como colocar ele em prática. E antes de começar, me conta aqui nos comentários se você sente que tem dificuldade em saber quando você tá com fome e quando você está finalmente satisfeito antes de ficar realmente estufado. Me conta aqui, vamos trocar um pouco as experiências, porque eu já passei por isso e eu sei como é que é você querer emagrecer, querer entender esses seus sinais de fome e saciedade, mas é muito difícil você, sozinho, sem nenhuma ajuda profissional, finalmente conseguir compreender como seu corpo se comunica com você. Vamos lá começar o vídeo. Então, primeiro a gente precisa entender que existem mais de uma forma de fome. Existe a fome emocional, a fome física e a fome social. Vamos entender com calma o que cada uma delas quer dizer e o que cada uma delas podem representar pra gente. A fome física, ela vai surgindo gradualmente e ela pode trazer algumas outras questões aí. Então você vai sentindo cansaço, vai sentir que a sua barriga vai ficar mais vazia, vai sentir uma falta de concentração, às vezes uma irritabilidade um pouco maior, junto com todos esses outros sintomas, justamente por conta da sua energia estar caindo e o seu corpo está tentando te falar que você está com fome. E esses são alguns sintomas da fome física bem extrema. Quando você já está aí caminhando no comer intuitivo um tempo, você vai perceber essa fome antes de chegar a ter esses sintomas. Já a fome emocional, normalmente ela aparece assim do nada. Do nada você precisa comer uma barra de chocolate, do nada você precisa comer um hambúrguer, do nada você precisa comer uma batata frita. Então essa é a fome que a gente tem relacionada a emoções. Então, ansiedade, estresse, irritabilidade, essas são algumas das emoções que podem surgir nesse momento em que você tem a fome emocional. Já a fome social é uma fome que a gente ainda não falou aqui no canal, e essa fome ela está relacionada a quando você sai com amigos, parentes, a festas, a eventos, a quando você vai num jogo de futebol, por exemplo, que você acaba comendo por você estar ali junto com aquela comunidade. Então, são essas três fontes aí de fome. E é muito interessante essa última fome que eu falei agora, a fome social, porque ela acaba fazendo com que a gente coma mais, muitas das vezes, do que a gente normalmente comeria, ou até mesmo a gente pode ser influenciado ao tipo de escolha alimentar, dependendo de com quem nós estamos. Eu falei disso até no vídeo passado, quando eu falei que se você é uma pessoa que acaba sendo um pouco mais influenciável ali na hora da decisão do seu prato no restaurante, eu falei pra você decidir o que você vai comer antes de sair de casa, porque assim você não chega lá na hora e acaba tendo uma influência muito grande do que as pessoas estão pedindo ao seu redor. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra você ver. Então, se você já identificou alguma desses tipos de fome, você já me conta aqui embaixo e não esquece de dar o like no vídeo que vai me ajudar a chegar em outras pessoas. Tudo bem, agora que você sabe os sinais de fome, vamos falar um pouco sobre a sua saciedade? Muita gente acaba confundindo a saciedade com aquele momento de meu Deus do céu, eu não aguento mais comer absolutamente nada. Mas na verdade, a saciedade é um processo gradual e ela vai te mostrando, ela vai aparecendo aos poucos conforme você for comendo, antes de ter que chegar nesse momento extremo em que você já não aguenta mais colocar nenhum grãozinho de arroz pra dentro. Então, alguns sinais que a gente pode ter de saciedade é a comida ela vai perdendo a intensidade do sabor conforme a gente vai comendo. Então, você vai se acostumando com aquele paladar. Você pode até perceber que a primeira garfada é sempre a mais gostosa. A partir do momento em que a comida começa a diminuir a intensidade do sabor, você sabe que você está começando a ficar satisfeito. E um outro sinal é quando você está comendo e você percebe que
você pode parar naquele momento, você não precisa comer mais. Você conseguiria comer, porque ainda existe espaço dentro de você, dentro do seu estômago, mas se você parasse ali, você percebe que não ficaria com fome. E aqui vai uma dica super útil. A dica é, se pergunte no meio da sua refeição se você está satisfeito, se a próxima garfada vai ser tão gostosa quanto a anterior, e se você poderia parar naquele momento, se você estaria satisfeito ou se você ainda teria que comer mais para ficar bem, sem ter que ficar com fome. Uma outra dica que é muito importante você entender é que você pode simplesmente parar de comer naquele momento e deixar a comida ali no seu prato. Ah, deixou metade, deixou mais da metade, não tem problema. Se você tem medo de ficar com fome depois, você simplesmente para de comer, deixa a comida ali e pede ou para embrulhar para viagem se você estiver fora de casa, ou então você guarda se você estiver em casa, e se você estiver com fome, depois você pode comer. Agora que você já sabe identificar esses sinais de fome e saciedade, como é que a gente pode treinar para a gente conseguir de forma consciente perceber e melhorar essa percepção dos nossos sinais? O primeiro de tudo é você tentar tirar as distrações do seu dia a dia. Você realmente comer prestando atenção na comida. Você tira esse tempo, 20 minutos, para você conseguir comer. Ah, é muito tempo. Sim, é muito tempo. Mas, conforme você for fazendo, você vai se adaptando. Você pode não demorar esses 20 minutos todos os dias, mas tentar fazer com que você comece a perceber a quantidade de tempo que você demora para poder comer. Você, então, pode cronometrar, você pode ver a quantidade de coisas que você está fazendo enquanto você está comendo. Outra forma é você utilizar um diário alimentar em que você vai usar a escala da fome. O diário alimentar a gente utiliza muito para aqueles pacientes que estão mudando a alimentação, para que ele tenha maior consciência das suas atitudes, das suas escolhas alimentares. Então você tirar foto do seu prato, por exemplo, todos os dias, e aí antes da refeição você pega a escala de fome e saciedade, em que 1 é morrendo de fome e 10 é muito cheio, passando mal. No final da refeição você precisa estar mais ou menos entre o 5 e o 7. Mais do que isso você pode ter comido demais, e muito menos do que isso você está ainda com fome ou vai ficar com fome muito em breve. Mas isso é uma questão de aprendizado. Você tem que fazer várias vezes para você conseguir entender o seu corpo e realmente adaptar a sua atitude. Outro ponto é comer devagar. Eu falei aqui que você pode cronometrar para saber quanto tempo você está demorando para comer. Se você estiver indo muito rápido, então você começar a tentar se policiar. Então vamos supor que você demore 10 minutos para comer e a gente quer que você demore 20, mais ou menos. Em vez de você ir direto do 10 pro 20, você pode ir aos poucos. Então, aumentar de 10 para 12. Sim, é um exercício. Para você conseguir construir habilidades, você precisa treinar elas. Então, você precisa ter consciência naquele momento do que você precisa fazer nas suas refeições. Outra dica prática é você respeitar a fome real. É muito importante que você não esteja morrendo de fome na hora que você for comer, porque isso vai fazer com que você queira comer muito mais. Você não vai conseguir ali prestar atenção exatamente, e o seu corpo vai estar também enviando vários hormônios ali para você, falando que você precisa comer, porque ele acha que você está num ambiente de escassez. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. E se você estiver gostando dessas dicas práticas, você já manda um like, um coraçãozinho aqui embaixo para eu saber que você tá gostando. Outra dica prática é, se você é o tipo de pessoa que ficou muito tempo fazendo dietas restritivas, muito provavelmente você sentir fome e saciedade vai ser muito difícil. E aí é que tá o pulo do gato. Você vai criar 4 refeições estratégicas no seu dia a dia, fixas, em que você vai precisar comer. Para você voltar a ter o hábito e conseguir realmente entender o seu corpo, você precisa criar aqueles ambientes em que são comuns a gente comer. Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar como fixos, para você que faz dietas restritivas há muito tempo, porque muito provavelmente você tá tão acostumado a ignorar a sua fome que você só consegue perceber que realmente está com fome no momento em que você está urrando de fome. Então, cria esses 4 momentos aí no seu dia, essas 4 refeições, e você sempre precisa comer. E se você ainda precisa de uma ajudinha com relação a isso, você já manda mensagem pra Nutri e não perde o tempo, porque eu já estou atendendo, eu atendo online e presencial aqui no Rio de Janeiro. E pra você que vive no comer emocional, eu tenho uma dica que também vai te ajudar muito. Nesse caso, quando a gente tá num momento em que a gente quer comer
qualquer coisinha. Geralmente são alimentos que são mais voltados para o carboidrato, para a gordura, alimentos que são bastante palatáveis, como o chocolate, ou o hambúrguer, ou um milkshake. Esse momento em que você tá querendo comer um alimento em específico, geralmente é a fome emocional falando com você. E aí que tá a dica que eu vou trazer aqui, que você vai pegar e vai abraçar e levar ela pra vida. Quando você reparar que está nesse momento, você tem que se perguntar: o que falta aqui nesse momento? O que eu quero compensar com a comida nesse momento? E além disso, você precisa também entender que essa fome, ela pode ser passageira. Então, crie um momento específico e distante para que você consuma esse alimento. Você não está proibido de comer esse alimento, mas você está apenas botando esse prazer para depois. Então você cria um momento estratégico, um momento específico para aquilo. Exemplo: quero muito comer um chocolate, mas eu estou muito estressada do meu trabalho hoje. Se eu não sei se eu realmente estou estressada ou se eu quero comer esse chocolate realmente, o que eu faço? Vou criar um momento estratégico. Então, no domingo, quando eu for jogar com o meu namorado, que é um hobby que a gente faz aos domingos, eu irei comer o meu chocolate. Hoje é terça, quarta-feira, e eu no domingo irei comer esse chocolate. Nunca pro mesmo dia, nunca para algumas horas depois. Sempre para outro dia, em algo específico. Isso ajuda muito a você realmente entender o seu comer emocional e também vai te ajudar a diminuir esse comer emocional, porque muitas vezes você tá com vontade de comer naquele dia, naquele momento, mas até chegar o momento de comer o chocolate, você acaba perdendo a vontade e aí você entende que era um comer emocional. Uma outra dica é você honrar o seu prazer. Não adianta você querer colocar na sua alimentação apenas alimentos que você não gosta de comer. E aí, quando eu falo isso, não quer dizer que você vai comer uma salada e vai sentir o mesmo prazer de quando você comer uma batata frita. E por que eu tô falando isso? Porque o comer intuitivo, ele tem uma questão aí bem importante da gente seguir, que é o prazer. Então, alimentos que são geralmente muito gordurosos, por exemplo, um bife à parmegiana, você pode fazer esse alimento no seu dia a dia, diminuindo a quantidade de calorias, diminuindo os danos. Se você quiser, eu posso até fazer essa receita, então você já coloca aqui nos comentários, se você quiser. Bota lá: eu quero frango à parmegiana saudável, quero pudim saudável. Mas a grande questão é, você precisa ter prazer na sua alimentação para você ter uma aderência na sua dieta, na sua mudança de estilo de vida. E aí, fez sentido para você? Então você já conta aqui nos comentários se essas dicas fizeram sentido ou não para você. E se você gostou desse vídeo, você já compartilha com uma pessoa que precisa entender mais sobre os sinais dela de fome e saciedade. Bora espalhar essa mensagem para todo mundo? E claro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e já me seguir nas outras redes sociais também para você não perder nenhum conteúdo, que todos os dias tem conteúdo sobre nutrição. É isso, te vejo no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!